Boa tarde a todas, a todos e a todes. É com enorme prazer que a gente inicia essa conversa, debate, e em virtude da exposição Encantar na Fronteira do Conhecimento, que está no andar de cima dessa sala aqui, né? E que é um trabalho site-specific, então pensado para essas duas galerias, da artista Sandra Buechenstein, da Suíça, de Zurich, mas que está num contexto que eu acho que é importante a gente deixar, né, explícito, que ela é a primeira artista em residência do Instituto de Estudos Avançados, da USP, que é um dos institutos mais antigos de interdisciplinar, né, do mundo. São baseados em universidade. Então, tem essa particularidade, que é um instituto que preza um convívio interdisciplinar e que muitas vezes busca a transdisciplinaridade, né, mas num ambiente universitário. Então, esse fenômeno dos institutos de estudos avançados em universidade é um fenômeno mais recente. Isso vem a partir de 68, iniciando com Bielefeld, na Alemanha, que é onde a Sandra também foi artista em residência. Então, isso é uma parceria entre o ZIF, que é eu não vou falar em alemão o nome do ZIF, mas é um instituto de estudos avançados da Universidade de Bielefeld, que fica ao norte da Europa. Da Alemanha, né? E com esse convívio, então, no que a gente diz UBIAS, né? University Based Institutes for Advanced Studies, então são institutos baseados em universidades que formaram uma rede, isso em 2010, e a partir desse momento estabeleceram esse convívio, né, global. Nesse âmbito, a gente está fazendo essa parceria com o ZIF, que teve o prazer de receber a Sandra num primeiro momento, tanto eu como o atual diretor do Instituto de Estudos Avançados, o professor Ari Plonsky, também tiveram esse contato com a obra da Sandra, e entendemos que era mais do que interessante a gente iniciar um programa de residência de artistas no Instituto com essa experiência, com esse trabalho da Sandra, que nós temos o prazer, então, de ter aqui na Maria Antônia, no Centro Maria Antônia, e com isso eu agradeço muito a diretoria da Maria Antônia, a equipe do Maria Antônia pela parceria, pelo apoio, e, obviamente, dessa possibilidade também do Instituto ter uma extensão, né, do seu espaço que está no campus da USP, aqui no centro da cidade, né? E eu também queria agradecer com isso, já que agora é a sessão dos agradecimentos, a Edith Derdick e a Sônia Gigsberg, a Sônia Gigsberg, que também tem nacionalidade suíça, mas é brasileira também, que aceitaram esse convite de estabelecermos uma conversa avançada sobre o desenho aqui em virtude da exposição, mas também em virtude da exposição que Sônia também traz ao Maria Antônia, que está no segundo andar do edifício Rui Barbosa, né? Que há pouco tempo abriu, né? Então, é a Edith, com um longo percurso, né, que tem todo a ver com a questão do desenho central na produção dela, né, com a sua produção múltipla, porque ela, além de artista, ou como artista, ela também tem uma relação muito forte com a escrita, com a teoria e com as crianças, que eu acho que isso é essencial, né? A Sônia também tem uma produção, nós estamos aqui com uma professora doutora, né? No sentido de ter uma preocupação também com a pesquisa, que é um elemento central. Então, assim, eu que diria, para a gente começar essa conversa e escutar em primeiro momento Sandra Buechenstein, é dessa relação das artes na universidade e, em particular, no Instituto de Estudos Avançados, em relação à pesquisa.
Então, a pesquisa que une ou que começa, tem essa relação com as outras áreas de conhecimento. E Sandra, em particular, tem essa preocupação, não que seja uma preocupação ativista ou revolucionária, mas ela entende que o diálogo do trabalho dela estabelece também, não só entre os pares, como nessa mesa, que é formada com pessoas que têm uma formação em artes visuais, mas também com esses universos de conhecimento que a universidade abriga, né? Então, nesse sentido, o discurso, ou esse debate e a exposição tem muito a ver justamente com a natureza de um Instituto de Estudos Avançados. Eu não vou me alongar mais, porque eu entendo que hoje quem é protagonista são as nossas 3 artistas, né? E, em particular, a Sandra, a estrangeira, que eu acho que isso também é um elemento importante, uma vez que ela traz uma experiência, um olhar, uma relação, né, com o São Paulo, com Maria Antônia, que é de alguém que vem de fora, né? Então, essa estranheidade nos interessa também, porque a gente aprende muito com isso e a gente agrega esses valores, esses conhecimentos para a nossa própria experiência aqui. E, por fim, eu queria muito agradecer a presença do público. Nós somos poucos, mas somos bons, eu entendo. É fundamental que depois dessa conversa, mais ou menos, Sandra inicia de 20, entre 15 e 20 minutos cada um, né? E depois a gente vai fazer um debate que, obviamente, a gente quer muito que vocês também participem dessa conversa. Thank you, Martin, and thank you for all of you to being and sharing this time with us. So I'm very happy to talk about drawing as a main media and about, rather not about the media, but as well about the mentality that is connected with that media, especially from my point of view. I'm sorry, Renata. Eu não apresentei a Renata a vocês, então é a nossa tradutora, então eu acho importante que vocês entenderem como vai funcionar esse mecanismo da tradução. Então, as duas estão sentadas juntas, Sandra falará inglês o tempo inteiro e Sandra fará uma tradução consecutiva, tá? Então, nesse momento, a Renata está fazendo uma tradução simultânea, porque é entre as duas, mas na hora da transmissão que Sandra fala, ela fará de forma consecutiva. Obrigado. Então, muito obrigada a todos por estarem aqui. Estou muito feliz de estar aqui nessa conversa hoje sobre desenho. O desenho como uma mídia, mas não apenas como uma mídia, mas também como uma mentalidade de conexão com outras mídias. So I will have 3 points that I will focus on. First, just some aspects about the history of drawing, but I will just briefly focus on 3 aspects there. Então, vou falar sobre 3 pontos, rapidamente. O primeiro ponto sendo, então, os aspectos da história do desenho. And then I will continue with the question why I personally did decide for drawing as being my main media. A partir disso, então, falamos da pergunta de por que o desenho, pessoalmente, por que ela, então, escolheu o desenho como sua mídia principal. And to finish, I tried to establish a list of the most specific qualities that I think that the media drawing brings and offers us. E, por fim, eu tentei criar uma lista das principais qualidades que desenho como forma de mídia pode nos oferecer. So I start with my 3 aspects, starting the history of drawing, and I'm very happy that it is somehow the media of our earliest colleagues. So I'm very enthusiastic about prehistoric arts, and the history of art started with drawings on rock in caves or on rock walls. And I really like that it is the oldest media used by artists, but I would claim as well the most refreshing still. Então, eu vou começar com um aspecto histórico, né? Eu fico muito feliz que desenho tenha sido a forma mais ancestral que os nossos
colegas, primeiros artistas escolheram ou tinham à sua disposição para expressar sua arte. Isso acontece desde a pré-história, uma arte da qual ela é entusiasta, e então se tem os primeiros desenhos em pedras, em cavernas, mostrando não apenas que é uma forma ancestral, a mais antiga forma de arte, mas ao mesmo tempo constantemente renovadora, renovada. And what I enjoy when I look at rock drawings or prehistoric drawings is that I can look at them and have a direct speech with them. It's not just a testimony of an ancient action. And I think that they already involved every important aspect that drawing can evoke. So the one is that to include landscape. I would even say to include the inner landscape and the outer landscape, to make the transition between us, our imagination, the inner landscape, and the outer landscape, the cave or the rock face. So it's a communication media, it's a transition media, and it is a media of resonance. And it still was in that. When it raised up with rock, with prehistoric drawing, all these aspects were already there. Yes, sorry. I'm writing a book. Sorry. Então, eu realmente gosto de falar desses desenhos em pedras e em cavernas, desde a época da pré-histórica, porque desde então, quando eu olho para essas obras, eu já tenho essa possibilidade de estabelecer um discurso direto com elas. Não é apenas um testemunho, eu não as vejo apenas como um testemunho do que estava acontecendo ali. E aí já estão ali todos esses aspectos que eu gosto do desenho, né? Você tem a inclusão da paisagem, e aí você tem essa transição da paisagem interior para a paisagem exterior, ou seja, você faz essa transição de dentro para fora. Você tem, então, uma mídia que faz a comunicação, você tem uma mídia de transição e uma mídia de referência. Thank you. So I make a big jump now in history, and I just put my focus on the Italian Renaissance. I think this is another important point in art history, where the competition between the different media started. Então, agora a gente dá um pulo na história e vai para a Renascença italiana, onde a concorrência, a competição entre os grandes artistas tem um grande papel aí nessa fase da história da arte. So you probably know that there was the competition between drawing and painting. It was called colore disegno. Then this was the competition between painting and sculpture, and it was the competition between painting and poetry. Então, provavelmente vocês sabem que havia então essa grande competição entre desenho e pintura, colore, desenho. Yes. Havia então a competição entre pintura e escultura, pintura e música, entre diferentes formas de arte. And I would claim, or I hope, that this competition among medias is overcome now, and that we as well can develop drawing as a main media, because there, and a long time ahead, drawing was a serving media. It was a sketching media, than to do it in a painting or a sketch for an architectural building or for a sculpture. So it was a minor media, a serving media. Então, eu fico muito feliz que me parece que hoje em dia nós conseguimos ultrapassar então essa concorrência entre o desenho e outras formas de mídia, porque me parece que, diferentemente da nossa história, onde o desenho serviu muitas vezes como uma mídia coadjuvante para outras formas de mídia, como uma forma de produzir sketches, rascunhos para arquitetos, ou primeiros desenhos para artistas, ela se torna também protagonista como uma forma de mídia em si. And I think it is a very recent development that it became a very independent media. Not just the serving media, and I would even say, as I mentioned before, it
was attached as well, it is attached as well to an attitude or to a certain mentality that you can choose within drawing. I will talk about that later. Então, realmente me parece que esse desenvolvimento do desenho como um protagonista em si é uma coisa muito recente que nós temos. Então, como uma mídia independente, que não só serve apenas como uma prestação de serviço para as outras mídias, mas que traz em si uma atitude e uma mentalidade. So my observation cover mostly Europe. I can talk about Europe. I don't know what is the case within America or here as well, especially in Brazil. But in the last 15 years or 2 decades, this movement started. So many institutions started to establish and focus on drawing and invite artists with several positions in drawing and dedicated shows to drawing only. So. A minha observação, então, pelo menos na Europa, mas me parece que talvez seja o caso também no continente americano, é que, então, nesses últimos 15, 20 anos, é quando o desenho assume mais esse protagonismo, né? Quando você começa a ter, através das instituições, um foco maior em artistas dedicados ao desenho. So I come to my second point, that is about my own choice of the drawing as my main media. That started 20 or a bit more than 20 years ago. So, as I mentioned before, I was always worried about this competition among media, and I think it's very nice when a new media arrives that it sharpens the horizon of the pre-existing media, and it's not a competition. Então, agora passarei meu segundo ponto, que no caso é a minha escolha, né, que já tem acontecido aí nos últimos 20 anos do desenho como a mídia protagonista, né? Isso foi uma escolha feliz, porque eu sempre tinha essa questão com essa concorrência entre diferentes formas de mídia. E é muito bom quando você tem uma nova mídia, então, que aparece e que dinamiza o horizonte para as outras mídias que já estavam ali existentes. And that leads to a new, very nice possibility to choose, and we have to choose the media which is very closely entangled with our message that we want to bring over. So it has to fit together with the speed of thinking and acting. Has to be simultaneous. In my case, this was the drawing. Então, fiquei muito feliz então com essa nova possibilidade de escolha, né? Para mim, essa escolha da mídia, ela está interconectada proximamente à mensagem, com a velocidade do pensamento e a velocidade das ações. So myself, I had the same somehow. In a small-scale development that I observed within art history, I started as an artist to make my drawings in a sketchbook, and then I always came to that certain point where I thought, so now it's the step to go for a realization. Então eu, nessa minha observação, numa escala menor aí da história da arte, do meu caminho como artista, né? Eu comecei num sketchbook, no caderno de desenhos e tal, e sempre pensei assim, não, agora então vai vir o momento da realização, né? Quando vamos então para a fase da realização. And after a year of somehow struggling with this transition between media and observing that I lose a lot of energies just within this media shift, which was somehow lost for the piece itself, I suddenly discovered that I do no longer have to think about another media, but the drawing is it, and its realization is by perceiving the drawing. So the act of perceiving is the realization of the drawing. Então, depois de um ano brigando muito com essa transição entre essa mídia do desenho e o que eu então pensava ser a realização, eu cheguei à conclusão que, na realidade, aquela era a realização, né? A realização
era o desenho era a mídia, e a realização era perceber o desenho, então, como a obra. E o que me incomodava muito nessa transição foi a energia perdida. Muitas vezes, até a perda da própria obra se perdia nisso. So to close this second point, I decided to read you some parts of a manifesto that I wrote in 2015. I decided, which was a rather uncommon step for an artist to write for one of my publications, to write a manifesto of my position and of the importance of drawing. Então, para fechar esse segundo ponto, eu gostaria de ler para vocês um manifesto que eu escrevi em 2015. Eu sei que é uma posição incomum para um artista escrever um manifesto, mas eu decidi fazer isso para colocar a minha posição, então, como artista. So, the immediacy of drawing is the precondition for the simultaneous traversal and observation of the transitions between perception and thought. A imediaticidade do desenho é a pré-condição para a abordagem simultânea e transversal da observação das transições entre percepção e pensamento. And these transitions are what I'm after. É essas transições que eu busco. So thanks to the transparency and maneuverability in drawing, there is the chance to watch the hinges between action and reflection while simultaneously operating them. Graças à transparência e à capacidade de realizar manobras no desenho, então, o desenho temos a oportunidade de observar as dobradiças, as dobras, os limites entre a ação e a reflexão, ao passo que, simultaneamente, podemos operá-las. I work with pictures as a primary tool of recognition and knowledge. Eu trabalho com imagens como as ferramentas primárias de reconhecimento e do saber, do conhecer. And the distribution of attention thereby stands in a remarkable contrast to the usual practice of concentration. E a distribuição da atenção, portanto, se foca no contraste marcante com a prática usual de concentração. So, in a constitution of reality whose media are heterogeneous, discontinuity and displacement are part of the structure of our experience. Na constituição da realidade cujas mídias são tão heterogêneas, a descontinuidade e o deslocamento são parte da estrutura da nossa experiência. As a result of the absence of a stable reality of referent, the difference between real and surreal is defunct. Como resultado da ausência de uma realidade estável de referências, a diferença entre o real e o surreal desvanece. So the line has no referent to, is bound to no particular reality, but always chooses one freshly. Portanto, a linha não traz nenhuma referência também. Não é limitada por nenhuma realidade em particular, mas sempre escolhe a realidade que está mais fresca. What is past and what is in the future, the possible and the real, can be gathered on one sheet of paper. O que é passado e o que é futuro, o possível e o real, podem ser unidos numa folha de papel. I intentionally set things in relation and draw in order to see. Intencionalmente eu coloco coisas numa certa ordem e as desenhos para poder vê-las. So the aim thereby is not a static sense, but rather a readiness for a twist in the sense. Portanto, o objetivo não é um sentido estático aí, mas a prontidão para uma mudança, uma movimentação desses sentidos. So this is a draftswoman-like dealing with situations close beside the relaxing state of causality and the work with constructing and decaying energies of meaning. Portanto, essa é uma abordagem feminina
numa primeira versão das situações que estão proximamente relacionadas ao estado de relaxamento da causalidade e do trabalho com as energias de construção e degradação dos significados. Thank you. So I continue with my last point. And I'm happy when we then, with you together, find other very important points. But these, from my point of view, are the most specific qualities of drawing, and I try to reduce them on 5 specific points. Então, agora passarei para o meu último ponto, que são as qualidades do desenho para mim. Estou muito feliz de poder estar aqui junto com as outras artistas, porque juntas eu tenho certeza que vamos encontrar outros pontos comuns. Esses são os que eu listei. So the first one that I really like a lot is that we share art and we share a long history with a non-artistic use and applied use of drawing. So it's a long history of use in science, in architecture, in maps drawing, in instruction manuals, and I really appreciate that a lot, that it's as much used in the arts as outside of the arts. Então, o primeiro ponto é que é uma mídia compartilhada ao longo da nossa história com usos não artísticos do desenho, usos aplicados. Nós temos desenhos em aplicações de arquitetura, em mapas, em manuais. Então, fico feliz que seja um uso compartilhado com outras formas humanas, não apenas artísticas. So it's a communication media with a modest materiality, which is very important to me. So for an agile tracking and provoking of the intense observation, it helps to observation and to make an observation in a very intense way. Então, é uma mídia de comunicação de materialidade relativamente modesta, né? É muito mais baseada na observação intensa. And it has well the ability to connect three different levels, so from abstract to concrete, to promote the interplay of imagination and realization. E tem a habilidade de interconectar diferentes níveis da realidade, do abstrato para o concreto, e promovendo esse jogo, então, com a imaginação. I would even say it's somehow it can be an extension of the brain, which I would call the inner blackboard, when something gets too complex, so I can communicate with myself in a more complex way and help myself to have a white sheet of paper as an external field. Eu diria até que, para mim, me parece uma extensão do cérebro, né? Como se fosse um quadro negro interior que eu tenho. Quando estou diante de algo muito complexo, para mim, faz bem ter uma folha branca de papel para me ajudar a me conectar com essa situação. And the most beautiful experiences I made with that is when you try to figure out something with someone else. So I had a lovely discussion with physicists that the physicists themselves asked, "Oh, do you have a piece of paper? Because I need to draw to explain it properly." So this is somehow the most beautiful summary of what drawing can do. Para mim, uma coisa mais bonita é quando a gente está tentando entender uma coisa, por exemplo, numa conversa com físicos, me agradou muito ver que, em um certo momento, eles falaram: você tem uma folha de papel para desenhar? Porque o desenho, na realidade, nos ajuda a aprender as coisas. I come to my second point. So I think the perception with drawing, you can put perception itself on stage. So it's the body of the drawing is the perception itself, or it's the body of the viewer. A percepção ganha um protagonismo. O corpo do desenho em si é o corpo do observador. So it's somehow the viewer that completes the drawing, and I would say it's rather as well, it can be a very philosophical media, or we could call it as well phenomenologies through phenomena themselves. Então, é o observador que completa o desenho, né? Então, o tornando uma mídia bastante filosófica e até fenomenológica também. So
drawing has the chance to have an epistemic capacity that is somehow complementary to what we do when we write a text, because we leave the linearity of the written text and we come to a combination of situation awareness and concentration. When we observe a drawing, we have to figure out how things are connected. Então, para mim, o desenho ele traz uma visão epistemológica que é bastante complementar, por exemplo, quando a gente escreve um texto. Quando você escreve o texto, você tem uma linearidade ali da percepção. Mas você pode complementar isso, por exemplo, com um desenho que vai trazer uma conexão entre a sua observação e o entendimento. And to close that point, what I really am very fascinated by and what is I really love that is this low-tech aspect of drawing. So there is no medial black box in between. So when we are fascinated by something or we feel that something is complex, then we feel it's our energy and it's our fascinating and it's our act of perceiving that is complex and intense. Então, o que me fascina no desenho é essa coisa dessa capacidade de absorver a carga, né? Você não tem aí uma caixa preta de mídia no meio entre o que você está observando e o que você vai desenhar, né? Quando você fica fascinado por algo, requer a nossa energia e é da nossa energia desenhar isso para entendê-lo. So my third point is about this hybrid aspect of drawing. So we can easily invite different manifestations of reality for a cohabitation on one paper or in one space. So I think it's very nice to have this coexistence of different aggregate states of reality. So you can, for example, put together a fingerprint, a word, a drawing of a table and the coordinates. You can all those hybrid aspects unify in one drawing. Me agrada muito também, esse é o meu terceiro ponto, o aspecto híbrido do desenho, né? Você tem híbridas, manifestações da realidade coexistindo ali, por exemplo, num desenho, você pode ter uma impressão digital, uma mesa, coordenadas, e tudo isso coexistindo no mesmo desenho. And the precondition that gives drawing that it is possible to do so is because it's not dominant, it's not occupying, but it's rather a stage. It's rather a stage to connect or to contrast different states of matter. A pré-condição para que o desenho possa fazer isso é o fato de que ele não é dominante e ele não ocupa todo o espaço, né? Ele permite a coexistência de diferentes estados de matéria. So what I really like comes with my fourth point is the connection or the relation between size and scale. So with drawing, I would say that I do not use size, but I rather work with awareness for size. Uma coisa que eu gosto também é o conceito de tamanho e escala. Eu diria que eu não uso tamanho, mas sim a questão da consciência. A consciência é o que dá o tamanho do desenho. So it's not about the measurable size, but rather about the size of attention. Então, na realidade, não é o tamanho mensurável, mas sim o tamanho da atenção. And it is neither to declare importance through size, but rather through intensity. E você não declara a importância das coisas através do tamanho, mas sim através da intensidade. So drawing is not connected to a certain scale, it can be small and become big through perception. Portanto, o desenho não está conectado a nenhuma escala, ele pode ser pequeno, mas ser muito grande em termos de percepção. And this brings me to my last point, and this is the shift from drawing on paper to drawing in situ. I would say drawing in situ is the very radical staging of scale and size.
E aí me traz ao meu último ponto, que é a mudança do desenho no papel para o desenho in situ. O desenho in situ é, então, a transição radical entre o tamanho e a escala. So we have this scale 1-to-1, which we bring with us, the viewer. We come and stand in front of the event 1-to-1. We have the 1-to-1, the real scale of the space. And then we can play with scale ambiguity. We can claim with the size of a drawing another scale, so we can come to a hybrid or ambiguous construction of scale as well. Então, a gente tem a escala de 1 para 1, a escala do observador, a escala de 1 para 1, a escala real do espaço, mas a gente pode trazer, através da escala, a ambiguidade, justamente, a ambiguidade da importância da matéria. So I would say drawing situ is the very happy opposite of a monument. So it's not to occupy a place, but and it's not about territories, but about inviting present qualities. Inviting present qualities. Inviting. Okay. Sorry. Então, desenhar in situ, eu diria que é o oposto de um monumento, por exemplo. Você, ao desenhar in situ, você não está fazendo uma relação com os territórios. Você convida as qualidades do desenho a se manifestarem. So it's to involve real space without occupying it, but rather by actualizing it. Então, é envolver o espaço real, não por ocupá-lo, not for occupying, but actualizing it. Mas atualizando. Então, não ocupando, atualizando. Yes. So I close with that, for me, very nice and interesting question. What then is the horizon of an action, or what is the horizon of a piece, or what is the horizon of a drawing? Because I think that it fits better together with the mentality of drawing than just to measure the size. So it's rather a question of perception and intensity. Então, me traz a minha última pergunta, então, de qual é o horizonte do desenho, né? Esse não é constituído pelo tamanho, não é constituído pela escala, mas sim pela percepção e pela intensidade. Thank you so much. Então a gente passa na sequência para a Sônia Gugisberg. Então a Renata não precisa mais do microfone, né? E lembrando só assim, para contextualizar vocês que estão aqui, que a Sandra veio para montar a exposição e ela ficou trabalhando durante 20 dias, né, intensamente no espaço. Então ela, de fato, transformou essas duas salas no seu estúdio, mas que, obviamente, sempre com essa intenção, né, que nós hoje conseguimos, né, compartilhar, que é do expositivo, né, da exposição, desse compartilhar dessa produção com o público. Então isso foi bastante impressionante acompanhar a Sandra nessa sua jornada, né? Mas, e Sônia, mais uma vez, nossos agradecimentos. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né, do Martin Grossmann, Instituto de Estudos Avançados da USP, para esse convite, falar um pouco da questão do desenho no meu trabalho, que foi um convite bastante curioso, porque justamente nessa exposição eu tenho que explorar, né, a conversa sobre o desenho por outras instâncias, que é a maneira que eu entendo hoje, principalmente no meu trabalho. Então, antes de mais nada, eu tenho que dizer que eu vejo o artista, no meu caso, né, como um radar de expressão do seu tempo e do momento sociopolítico em que vive. Então, o meu trabalho, os meus trabalhos, de forma geral, estão conectados com o momento sociopolítico. O desenho em minha pesquisa está presente de diferentes formas.
No meu trabalho se encontra na organicidade em movimento, no espaço entre as coisas, no pensamento da dobra em Deleuze, onde ele diz: o ponto é somente uma dobra, e por isso não vemos o que está por trás. Penso o desenho que não se fecha em um formato final, mas que encontra novas formas, em camadas porosas, em trânsitos, em movimentos, em sons recombinantes. Eu chamo de redesenhos. Já faz algum tempo que os redesenhos estão na minha pesquisa. Primeiro foram os redesenhos urbanos, com uma série de trabalhos, e, desde 2014, eu sigo com os redesenhos das identidades, onde saí em busca de entender esta gigante onda migratória, como ela seria entendida e incorporada com seus novos desenhos sociopolíticos, culturais, éticos e religiosos. Claro que é uma pesquisa por muitos anos, que se iniciou. Foram muitas viagens, trânsitos, contatos, negociações, onde realizei 9 filmes curta-metragens, alguns instalativos, uma instalação sonora multicanais que pode ser vista nessa exposição, que está sendo mostrada aqui no Maria Antônia. A exposição se chama Silêncio. E 2 filmes longa-metragem e um vídeo, uma instalação multicanais em vídeo. Penso a possibilidade da produção artística como construir obras testemunhos, porque é uma forma de resistir ao apagamento de dados, de me envolver na relação de uma nova realidade, de um novo gesto, e mesmo este não sendo capaz de uma verdade por inteiro, é ainda o traço político que resta. Penso a obra que busca conexões como possíveis detonadores de conscientização social, que pode propor olhares enviesados para questões que necessitam uma reflexão maior. Penso a obra como uma dinâmica de construção que se dá por um ciclo ininterrupto e aberto de experiências físicas, sensoriais, como um corpo que se modifica, que se renova por seguidas trocas, produzindo um repensar constante do presente sobre o futuro. Minha pesquisa tem base no procedimento de tradução, desenvolvido por Boaventura Sousa Santos, que ocorre no confronto de diferentes linguagens, no local da intersecção, e tem como objetivo entrelaçar as diferenças. Gosto de pensar estes novos desenhos e vejo esta como uma maneira de assumir a fluidez dos tempos, dos limites, e ampliar o campo de ação em busca de novas lógicas organizadoras. A tradução situa-se na mediação entre o mundo e o homem. Dá-se a partir de diferentes vozes. Mostra-se em procedimento capaz de gerar sentidos e encontrar direções, de criar associações e compreensões recíprocas entre experiências e acontecimentos. Propor uma estruturação intertextual implica em trabalhar a latência da sobreposição, a hibridização e a transformação da multiplicidade de fragmentos, para elaborar estruturas documentais ou outras possibilidades de verdades. O conceito central se apoia na ideia de redesenho, do reeditar por camadas de acontecimentos, e se somam, transformando o espaço da instalação em um lugar vivo. Então, só para dar um espaço, na minha exposição aqui em cima, vocês vão ver a instalação sonora, essa multicanais, onde vocês podem ver um trabalho que é generativo, feito por bancos de sons. Uma parte são documentais, outra parte são sons que eu incluí, porque eu achei importante. São 6 canais sonoros que vão se reeditando por um sistema computadorizado, e um dos canais eu coloco os sons do corpo, porque são os sons da emergência do corpo, para deixar claro a presença dessa emergência.
no trabalho nos tecidos em voal. Ali fica é uma mureta onde as pessoas ficam observando o mar, porque é dentro de um campo de refugiados, onde atrás dessa mureta são centenas de contêineres. Então eu gosto de pensar que essa mureta, ela coloca eles de frente ao mar que virou muro, que é aquele mar que trouxe eles para dentro e ao mesmo tempo hoje é o muro que os impede de sair. Ao mesmo tempo é um local de reflexão. Então a obra, de alguma maneira, ela te coloca nesse lugar que é um espaço de suspensão dessa mureta, onde eles fazem pequenas ações no dia a dia. E são 12 painéis fotográficos impressos em voal que, pela sobreposição, você pode ver novos desenhos. E, ao caminhar pela obra, você pode ver o movimento do próprio corpo que faz os tecidos se deslocarem. E que também isso me permite trazer a memória do mar, da travessia, das conexões que eu busco no meu próprio trabalho. Então, na obra Vista para o Mar, que é essa obra que eu estou comentando, os movimentos dos corpos e as camadas sucessivas criam um emaranhado de imagens e linhas com múltiplos signos sobrepostos que propõem diferentes relações. A distinção frente e fundo se desfaz, pois a obra não se limita em dimensões estanques. A exposição silêncio remete à longa e corrosiva espera de pessoas dentro de campos de contenção humana, de milhões de pessoas dentro e fora desses campos, que são obrigadas a viver num cenário de clausura, de dor e introspecção, marcado pelas perdas, pela longa espera sem uma resposta. Pessoas em situação de refúgio são testemunhos sociopolíticos que expõem um trauma social que cresce a cada dia, deixando traços que não se apagam. Convivemos com um jogo de tensões que está entre a importância do movimento e a impossibilidade, a clausura humana como lacuna, que se apresenta como um silêncio que fala. São corpos que falam por sua condição invisível, falam pela ausência de palavras e gritam pelo seu silêncio absoluto. Então, é o que eu gostaria de dizer para vocês sobre o meu trabalho e agradecer mais uma vez de poder escutar as palavras da Sandra. Trabalhei com desenho há alguns anos e conversamos com isso em seguida, porque eu entendo muito bem as suas colocações, porque elas fazem parte de mim também, da minha construção. E é isso, Martin. Agradeço. Muito. Sônia, nós que agradecemos. E eu vou dizer assim que foi interessante no costurar desse encontro aqui, que obviamente nós conversamos, né? E agora a gente, antes de estarmos aqui, a gente também almoçou juntos para trocar ideias, né? Mas uma das coisas que foi colocada por mim era de fato de ser um momento iconoclasta, né? Então, assim, as exposições estão nos andares de cima, mas nós estamos aqui discutindo sobre essas produções, né, de uma forma, numa comunicação também que eu acho que, como a Sandra chamou a atenção, né, a fala, de certa maneira, também tem relações com o desenho, né? A escrita já é outra coisa, mas a fala tem às vezes a fala não precisa ser linear, né? Ou não precisa, de fato, construir, a princípio, uma narrativa. Obviamente que a gente busca a narrativa, a gente vai buscar um certo consenso entre essas falas, né? Mas, de certa maneira, aqui a gente também tem mônadas, né? Uma vez que cada uma de vocês tem experiências, trajetórias de vida, relações que se faz com o mundo de formas muito distintas e, obviamente, singulares, né? E dentro dessa singularidade, a gente está também muito curioso de ouvir a Edith. E agradecendo mais uma vez. E ela também deu um lindo... Isso aqui é um livro, né? Ou é um catálogo? É um livro, tá vendo? Então eu recebi de presente da Edith um livro, uma das últimas produções, né? Que também fez parte desse momento que a gente estava sentado junto comendo e
não só preparando esse momento aqui, mas também nos conhecendo um pouco melhor. Edith. Bom, boa tarde para todo mundo. Muito obrigada pelo convite, Martin, e de estar podendo compartilhar uma tarde, né, em pleno meio de semana, para a gente falar sobre desenho. E, curiosamente, semana passada, eu conheço a Sônia de longa data, e fui ver a exposição da Sônia, e fui ver a exposição da Sandra, e logo na sequência veio o convite do Martin, e isso não deixa de ser um desenho, né, no sentido de uma linha que vai conectando, né, esses vários menires, né? E aí eu queria comentar um pouco, né, primeiro a minha trajetória, né, no sentido de que o desenho, né, sempre foi assim uma matriz, né, vamos dizer, de todo um modo de pensar, existir e habitar o mundo desde sempre. E eu costumo dizer que eu tenho uma afinidade quase que biológica com desenho, porque uma das primeiras memórias que eu tenho é de eu rabiscando numa lousa. E essa sensação, essa memória, ela, de uma certa forma, me persegue até hoje, no sentido de tentar, o tempo todo, compreender, decodificar o gesto, a ação do desenho, né? Quer dizer, quando o significante ele vem antes do significado, né? E, no decorrer desses anos todos, eu fui estudando e pesquisando e fui mudando o meu modo de, inclusive, conceber o que seja desenhar, sempre ligado à questão da educação, né? Porque sempre tem esse modelo, esse fantasma, né, de que a pessoa diz que não sabe desenhar. E eu fico pensando de onde que vem isso. Bom, o desenho, né, ele adorei ouvir a Sandra, porque coincide com muitas das minhas investigações, de pensar que o desenho é uma língua ancestral, atávica e arcaica, né, que atravessa toda a civilização. Então, é a língua mais arcaica, que vem antes até da própria escrita, e, ao mesmo tempo, tão permanente. E o modo da gente entender como o desenho acontece, ele coincide com um entendimento de corpo, tempo e espaço de cada época, né? Que materialidade que, naquele momento, está ao dispor para que aquele corpo se inscreva no mundo, né, de um determinado modo que sinalize uma percepção de tempo e espaço. Então, a gente consegue ver todo o percurso civilizatório por essas células básicas de gestos e ações, né, que produzem linhas, né? Então, a gente poderia dizer que o desenho ele é a estrutura do pensamento, não só visual, ao mesmo tempo é uma língua que transita em todas as áreas do conhecimento, né, com a arte, ciência e técnica, que a Sandra tão bem descreveu, né? E que o desenho também ele é até mais do que uma ideia de lápis e papel, e daí entra o trabalho da Sônia, né? Porque, quando ela estava descrevendo o trabalho dela, a gente entendia que tem ali uma cartografia móvel, no modo, conforme você vai circulando pelo espaço, existem vários pontos de vista, né? Uma cartografia móvel. Então, a gente percebe que isso também pode ser entendido como desenho. Então, daí já tem uma ambiguidade incrível, que reside na própria origem da palavra desenho, que tem a palavra signo no meio, dentro dela, né? Desegno, né? A palavra signo, que é sinal, marca, traço, rastro, vestígio, que são os primeiros índices. E aí a gente começa a identificar que o desenho é muito mais só do que um fenômeno da linha e do papel, que é um momento de todo o percurso civilizatório que tem a ver com uma ideia neoclássica de entender a linha como contorno. Mas, tirando esse momento, o desenho ele pode ser entendido de muitas materialidades, e uma coisa que se expande para a ideia de ser um fenômeno só de lápis e papel. Quem disse isso, maravilhosamente, é o próprio Mário de Andrade. E quem discute a semântica da palavra desenho é o Flávio Mota e o Artigas, numa publicação que, para mim, é meu manuscrito do Mar Morto, que eu convivo com essa publicação desde 79, que é uma publicação da FAO, que eu super recomendo todo mundo ver, porque
pelo menos para mim, acabou sendo um pilar de construção de entendimento do que seja o desenho. Então, Vou perguntar, ele é uma publicação que você tem um nome? Chama Do Desenho. Do Desenho. Eu tenho ele está todo despedaçado, mas na biblioteca da FAO tem, foi publicado pelo Grêmio da FAO. E agora tem o do desenho, sobre desenho no... depois eu... Tá bom, não, senão eu vou perder o ótimo, tempo e não vou conseguir atender os 10 minutos. Não, imagina. Depois eu posso... Mas, então, essa semântica que se habita dentro da palavra desenho corresponde muito à percepção, né, que a Sandra estava dizendo, de ter... é que em português a gente só tem a palavra desenho, mas no inglês tem o drawing, que significa absorver do mundo as coisas, quer dizer, o desenho como um instrumento de captura daquilo que a gente absorve e observa. Tem o draft, que é aquele momento em que você começa a organizar e mediar esse sistema sensível de captura, né, das informações do mundo. E tem o desígnio, que é o design, que é uma palavra que está inflacionada, porque tudo é design, mas, na verdade, desígnio tem a ver exatamente com o momento em que você projeta, que você lança para o futuro uma ideia, que tem a ver com a instância da imaginação. Então, a observação, a memória, a imaginação ficam ali o tempo todo se trançando. E o que é maravilhoso do desenho é também, além de ser uma linguagem transitiva, que transita em todas as áreas do conhecimento, ela ser uma linguagem transitória, com poucos meios você desenha, né? Você pode desenhar com a ponta do dedo, com, sei lá, um graveto, uma pedra no chão, na parede, no ar. Então, eu acho que a fala é um desenho. Eu estou emitindo, né, uma linha do pensamento, né? Como também a escrita nasce do desenho, né? Então, se a gente for pensar o gesto da escrita e entender ao longo da civilização, até o gesto de teclar, né? O Wilhelm Flusser fala muito sobre isso, né? Esse pensamento sentado que vai teclando. Então, a gente pode expandir muito a ideia de desenho e perceber o quanto, antes do neoclássico e depois do neoclássico, e o quanto na criança pequena a gente entende que o desenho ele mobiliza várias áreas do conhecimento e várias materialidades, né? Bom, isso para falar da questão, né, mais conceitual. Como que acontece agora no meu trabalho, né? No meu trabalho pessoal, como artista, né? Primeiro eu falei como professora, mas é que eu não consigo separar de educação. Eu estou num momento da vida, ainda mais agora, que a educação é uma questão pilar e fundamental para a constituição das subjetividades, né? Para mim, sempre uma coisa está muito regada e alimentada pela outra. Então, o que eu pesquiso no meu trabalho é exatamente a natureza da linha, que tem uma natureza ambígua entre ser uma coisa super abstrata e mental, porque a linha, de fato, não existe, né? A linha de horizonte é uma abstração, é fruto de uma visão, é fruto de uma percepção mental abstrata, mas, no entanto, ela tem uma outra natureza que é física, sensível, material, que é rastro, que é traço, né? Então, a linha ela tem essa natureza ambígua e dupla, que é, para mim, um grande mistério até hoje, né? Perceber essa capacidade dupla. Por isso que a linha transita em todas as áreas do conhecimento, né? A linha desenhada, a linha escrita, a linha representacional e a linha que existe nos vetores do mundo. Então, eu fico pesquisando esse espaço entre a linha representacional e a linha vetorial, a linha imaterial, vamos dizer assim, né? Então, quando o meu trabalho vai para o espaço, eu não acho que seja uma instalação. Eu acho que é um desenho no espaço, né? Eu vejo como uma ativação de espaços dentro do próprio espaço. É como se a linha, uma linha só, né? A linha do Fred Sandbeck, atravessa o espaço, a capacidade e o poder dessa linha reterritorializar o espaço, quase numa relação matemática, você soma, divide, multiplica, né?
reterritorializa e acorda outros espaços dentro do próprio espaço. Então, o espaço, já que eu estou falando de espaço, entre a intenção e a realização, entre aquilo que, quando eu vejo um espaço físico onde eu vou intervir, e observo, absorvo, e tento pensar num vetor espacial que possa ativar aquele espaço de um outro modo e ressignificar. E até ele acontecer materialmente no espaço, também já não consigo mais separar esse momento entre o processo e o resultado, entre o desenho que se projeta e o desenho que acontece. E aí eu remeto a uma frase do Marcel Duchamp, que eu adoro, que ele diz que o coeficiente de arte é o espaço entre aquilo que você projeta... Eu estou falando rápido, né? Desculpa. Aquilo que eu projeto, aquilo que se projeta e não se realiza, e aquilo que não se projeta e realiza. E, para mim, isso é uma tradução do estado de acontecimento, que a linha, seja ela representacional, seja ela no papel, ou seja esses vetores invisíveis que acontecem e que está presente em todas as áreas do conhecimento, que é um estado de acontecimento, justamente por ter uma natureza ambígua, veloz, efêmera. A gente, com qualquer material, você captura rapidamente o teu pensamento e a tua percepção, que é diferente da temporalidade de uma gravura, de uma pintura, né, de uma escultura, que tem o tempo da matéria, né, a pintura. O desenho ele é quase um convite ao inacabado, né? O desenho ele é o convite ao pensamento perceptivo, né? Pensamento, já estou juntando. Pensamento é uma coisa mental, percepção é uma coisa física, que nasce dos sentidos. Então, falar sobre desenho, né, para mim, sempre é um motivo, né, de muita alegria, porque eu dedico, né, assim, toda a minha pesquisa, quando eu faço fotografia, gravura, e mesmo já fiz muita coisa ligada ao pessoal da dança, as canções, né, que é uma linha no espaço, para mim, tudo é desenho, né, porque ele é a estrutura do pensamento. Aliás, eu organizei um livro para ir, porque tem pouca bibliografia específica sobre desenho, pelo menos no Brasil. Uhum. Então, eu, pelo Senac, eu organizei um livro onde eu chamei 30 pessoas de áreas diferentes, e a pergunta que eu fiz foi: como que o desenho está presente no teu trabalho, na tua ação, no teu pensamento? Além dos artistas, pintor, escultor, calígrafo, eu chamei o matemático, uma pessoa ligada à literatura, à música, à psicanálise, a filósofo, a filosofia, a literatura. E todos eles foram unânimes em dizer, né, do desenho como uma condição fundante para o próprio pensar, né? Então, eu entendo a alegria da Sandra, né? E também a presença, né, quando a Sônia descreve o trabalho dela, que na fala dela não tem a linha, mas tem um modo de pensar que é deambulatório, né? De perceber, né, que o desenho ele é uma presença tão arcaica, que está tão escrita no nosso DNA, no nosso corpo, e, ao mesmo tempo, tão mental, abstrato e tão permanente. Aí eu também me dediquei a escrever um livro que já existe, 34 anos, gente. Só isso? O Formas de Pensar o Desenho, onde eu faço uma relação entre o desenvolvimento da história da arte com alguns momentos do desenvolvimento da aquisição da linguagem gráfica na criança, ou mesmo um livro que fala um pouco sobre a natureza do ato criativo, né, da invenção, que chama Linha de Horizonte, por uma poética do ato criador. Então, a presença da linha ela é muito encarnada na minha vida, né? Não só como produção na arte, como um modo de perceber o mundo. O que mais que eu podia falar? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu tentei sintetizar. Só isso? Você falou para ser 10 minutos e rápido. Aí eu tentei. Peraí, deixa eu ver. Eu anotei umas coisas, quem sabe eu consiga relembrar.
alguma coisa. Eu tentei fazer um bem sintético. Não, mas está ótimo. E aí eu gostei desse nome, encantar fronteira do conhecimento, como uma coisa interdisciplinar, que eu falaria que a linha ela tem uma natureza indisciplinar, não é interdisciplinar. É indisciplinar pela natureza de transitividade entre todas as fronteiras do conhecimento, né? Está presente na biologia, matemática, enfim, na história da música, em tudo. Eu acho. E uma coisa. Isso também acho que é bacana de falar, então, sobre esse momento do não saber desenhar, né? Desse momento da história que, no Brasil, é muito forte, que é a missão francesa, que vem para o Brasil e inventa a academia, quer dizer, impõe, né? É um modelo, né? As academias, as primeiras escolas foram implantadas pela missão francesa, imbuída do neoclássico, que tinha a ideia do desenho, onde a linha era o contorno das coisas, né? E um trabalho que eu faço muito como educadora é ampliar essa noção, né, de que o desenho não é só a linha contorno, que tem a ver com composição, equilíbrio, harmonia, perspectiva. É uma questão. Mas o quanto nessa questão, nessa nossa herança, que é o neoclássico, tanto é que Ordem e Progresso também vem do Descartes, de uma época da Ilustração, né? A gente é muito forte aqui no Brasil vamos dizer, esse pensamento colonizado, né, que foi injetado no nosso DNA, na nossa formação escolar. E pensar sobre isso é pensar na primazia do olho sobre todos os sentidos, porque no ato de desenhar é o olho que comanda o gesto, onde todos os outros sentidos são apagados, né? A escuta, o tato, o paladar. E tem uma frase do Flávio Mota que ele fala que a gente desenha com o corpo inteiro. Então, o meu trabalho como educadora, junto com o meu trabalho na minha investigação, da minha pesquisa artística, é ampliar essa noção de que o desenho é só fruto do olhar, mas, na verdade, a linha ela conduz nela as informações sensíveis do mundo. E as informações sensíveis do mundo não é só dado pelo olhar. E isso acaba ampliando, né, um modo de desenho que é subjugado pela ideia de contorno, que é o que acaba... Ai, meus óculos eles sempre querem voar. Que bom. Que esse é um trabalho a ser feito, né, que muda muito a percepção não só do desenho, mas a própria percepção do corpo e também do gesto do desenho, o gesto da escrita, né? Porque, quando você toma conta desse corpo, o traço tem uma verdade, o traço, né? O traço seria, vamos dizer, a digital ou o timbre de uma voz. Ele é intransferível, o traço de cada um. E isso dá muita propriedade para quem... E não só propriedade da linguagem, propriedade do pensamento, né? Então, eu gosto de dizer que a linha, na verdade, ela é o espaço entre. Porque, quando você vai desenhar qualquer coisa, mesmo que você esteja observando e queira se aproximar de uma forma representacional, aquela linha ela não existe. Ela é fruto de uma percepção. Ela é um espaço entre. Então, só para finalizar, eu vou dar a imagem da linha de horizonte, que não é uma linha que existe, nunca alguém pegou uma linha de horizonte na mão, e ela é o fruto do encontro entre as matérias. Então, eu entendo linha como esse lugar, né? E falar de desenho é falar de linha. É o fruto do encontro entre as matérias do mundo. É isso. Obrigada. Bom, vocês viram que
de certa maneira eu tinha razão, né, dessas mônadas, dessas relações, como cada um trata o desenho, como cada um conceitua o desenho, né? Mas tem posições aqui que eu não sei se são universais, mas que tem um certo consenso, né? E trazendo de volta em relação a essa discussão do desenho no Instituto de Estudos Avançados, eu acho interessante porque ela se relaciona muito a um desafio de um espaço onde você tem várias mentalidades, né, várias experiências, talvez corpos disciplinados e indisciplinados, né, no sentido mesmo, e essa tentativa de se fazer com que essas diferentes falas e conhecimentos e corpos, que eu acho que isso é uma coisa que ficou muito claro aqui, né, da importância, né, a Sônia falou das entidades, né, mas como isso indiretamente tem a ver com essa nossa discussão, mas eu acho que isso ficou muito claro com a fala tanto da Sandra como da Edith, né? Que não se trata apenas do monopólio do olhar, repetindo aqui o que Edith fala, né? Mas dessa relação mesmo que o corpóreo, né, até o encarnado, né, que eu acho que são expressões que vêm dessa relação direta que se manifesta através do desenho, né? Mas pensando mesmo o que Sandra também falou dessa ideia que a gente tem, né, do desenho como sempre um certo mediador entre diferentes experiências, diferentes conhecimentos, diferentes modos, né, de comunicação, né, que o desenho tem essa propriedade do simples. E ontem nós éramos a Sandra chegou de manhã, e aí nos encontramos, e eu falei, não, vamos para a Pinacoteca, mas eu esqueci que Pinacoteca fechava na terça-feira. E a gente acabou andando pelo Parque da Luz, que foi um passeio ótimo no meio da tarde, né? Mas eu queria compartilhar isso com vocês, porque assim tem uma expressão em espanhol que a gente não tem em português, que é o sencillo. Então eu estava tentando explicar para a Sandra essa relação que nós falamos do simples, né? E o desenho ele é uma simplificação, ele é um código-fonte, né? Ele é algo tão elementar, né? Que tem, obviamente, acho que o interesse da Sandra é muito claro nesse sentido da questão mais arcaica, e aqui Edith trabalhou bem na sua fala, né? Mas tem essa característica de expressar o todo, né? O nada, talvez inspirado pelo Mautner, como você me mostrou, o nada, mas o todo. E o que é essencial para um Instituto de Estudos Avançados é esse espaço do tudo e do nada, ou de um lugar onde o abstrato comanda, né? É no pensamento abstrato que essas diferentes disciplinas, de fato, vão se encontrar. Então, o desenho é algo que tem muito a ver, obviamente, com o mundo das artes, mas ele tem essa discussão que transcende a sua própria, vamos dizer assim, manifestações como algo artístico, né? Então, por isso que talvez o que muito fascina nessas produções pré-históricas é esse elemento que a história da arte trouxe para si como sendo o primeiro momento da arte, mas aquilo é muito mais do que arte, aquilo é conhecimento, né? Aquilo é comunicação, aquilo é interface, né? É o lugar onde há um encontro entre essas diferentes individualidades que formam talvez aquela comunidade, né? Mas não me alongando, eu acho que tem aí né, nós estamos num momento de sociabilizar um pouco, mas eu queria perguntar se vocês têm alguma questão, ou Sandra, se você tem alguma pergunta a fazer que você começou e terminamos com a Edith, se você tem alguma troca, alguma conversa, any question? Thank you. Yeah. So I would just point out what we all shared. We all shared this special topography of attention, which is complementary to concentration. So it is this to be aware of an entire
situation and to try to connect with the energy that is there, whether it's a complex situation or just the viewer in front of the drawing. Então, eu acho que uma coisa que nós compartilhamos, então, é essa topografia da atenção, né, que é complementar à concentração. É essa tentativa de conectar, que o desenho faz, né, de conectar aquela situação ali, que pode ser uma situação complexa, ou não, meramente um mero desenho, né, conectar com a energia do momento e do lugar. And I always point out this because it seems to me so weird that we always establish this and focus on concentration. I think when we draw, we rather go with the complementary topography of attention, which is situational awareness. So you have the vertical one of concentration, you have the flat, a bit similar as well to an animal observing a surface, and I very much like that this occurred in every of our statements. Yes, just a second nice thing that I think it's, yes. E eu gostaria de destacar também que sempre me parece muito estranho esse foco que a gente dá à concentração aqui, né? Aqui é a topografia complementar da atenção, que às vezes pode ser vertical, quando ela tem justamente esse aspecto da concentração, mas ela pode ser muito plana também, como de um animal observando a situação. And I think the other aspect, which was many other aspects, but one of which seems to me very interesting, is that we did all talk about line, but I think we did all talk about the non-linear thinking. And I always think this is a very nice combination, that our main material is line, but our aim is to go for this thinking which leaves linearity, and therefore I think it's so important that we as well contribute to science, because it's rather more focused on that linear, not always, but the tendency is like that, on that linear and on that concentration favored way of thinking. E tem esse aspecto também que todas nós falamos da linha, né? Mas, ao mesmo tempo, levando para o pensamento não linear, né? Então, tem essa combinação super interessante aí do pensamento linear, mas levando a abstração, né? Que é uma contribuição para a ciência como um todo. Legal que você trouxe essa questão, porque, de fato, né, eu falei bastante da linha, mas não quer dizer uma estrutura linear de pensamento, né? A linha, ela pode ser muito rizomática na maneira dela acontecer, né? Ela pode, porque o que acontece é que a linha, além dela informar sensibilidades, ela ativa temporalidades. E as temporalidades, né, que são estruturas narrativas, elas podem acontecer de muitas formas diferentes, né? Ela pode ser rizomática, ela pode ser espiral, ela pode ser circular, né? Mas a linha no sentido de que o que eu acho incrível pensar no desenho é esse ponto de contato que, em algum momento, o corpo vai ter com aquele instrumento em alguma superfície. Esse ponto de contato, ele é movido por toda uma fábrica interna de conteúdos imateriais, pensamentos, desejos imaginários, sonhos, do sangue, do pulmão, da respiração, do ritmo, do sistema neurológico. Tudo isso vai meio acontecendo ao mesmo tempo. Então, esse momento do ponto de contato, para mim, é um dos momentos mais assim emocionantes, né, no desenho. E o impulso, né, o que move, né? A linha é uma trajetória, independente de ser linear ou não,
ela é um caminho. Tanto é que eu coordeno uma pós-graduação de caminhada, muito por conta de perceber que o ato de caminhar, o ato de desenhar, o ato de falar e o ato de escrever são atos correlatos. No sentido de que você pode caminhar para qualquer lugar, mas é um passo atrás do outro, né? Você pode falar da forma que você quiser, mas é uma palavra atrás da outra. E o desenho, qualquer caminho que você faça é um ponto atrás do outro. Então, o ponto de contato, para mim, né, e o que impulsiona esse movimento, vamos dizer que ele seria o que eu estou chamando de linha, mas não tem a ver com estrutura linear, né? Então, foi muito bem lembrado, não é uma linearidade do pensamento, né? Então, achei legal ter sinalizado isso, né? Eu gostaria de comentar um momento que a Edith falou que tem a ver com um trabalho meu de desenho que não está aqui, mas eu sou uma pessoa ligada ao desenho também, que é essa verdade da linha, entende? Que eu acho que é talvez o ato mais verdadeiro que tem, é a hora que você põe a linha, o lápis no papel e executa o seu desenho, porque aí não é cheio de camadas. Aí não é. Ele é carregado de uma verdade que não tem como mexer. Diferente da pintura ou das camadas de outras coisas, ele vem carregado de uma verdade sensível que eu acho que talvez a mais forte em termos de expressão artística das mãos e da sensibilidade imediata, né? Eu acho incrível, acho uma ação linda. E também... desculpa, só para terminar, então. Só por curiosidade, eu tenho um trabalho meu lá em cima que chama Linha, que é o meu vídeo, um vídeo que está numa televisão, que é para ser uma videoinstalação, mas aqui, por não ter o projetor, ficou numa TV, chama-se Linha, que é um menino no campo que brinca com um pedaço de linha, e aquela linha ela vai se transformando no imaginário dele. Então, ao mesmo tempo que ele brinca no chão, depois ele gira com a linha, ele dança com a linha, aquela linha vira inúmeras coisas. E, num certo momento, ele se cansa e ele põe no bolso e desiste da brincadeira. Mas eu achei curioso estar aqui nessa discussão. Então, só para somar, né, quando a Sônia fala da verdade, né, do traço, é por isso que eu comentei que o desenho é a estrutura óssea do pensamento. Tem uma coisa muito do essencial, daquilo que é substantivo, né? Então ele é assim, vamos dizer, uma célula geradora, né? I think it's nice that we have similarities, but as well different access towards drawing. So I would say, to put it on the extreme, one that focus on the gesture and on the act. And mine is rather that I want to be quite similar to I'm somehow similar to the first view. I'm just the first viewer, the first spectator, and then the others come and are as well as take my position. So therefore, I do not focus so much on that sensation of the act. But I like it that we have these different positions. É bom que a gente vê que a gente tem essas similaridades, mas também diferentes acessos, né, a essa visão. Tem, né, esse aspecto do foco no gesto, no ato, mas eu também gosto, no meu trabalho, né, falando como ela, de pensar no fato que eu sou a primeira observadora. Eu sou a que vem ali em primeiro lugar, e depois vêm os outros, e tomam o meu lugar, né? Então, não tanto um ato, o desenho focado no ato, mas, sim, nessa posição. Tirar um pouquinho, né? Descansar um pouco da máscara. Mas, não, o que eu estava falando do sensio, porque o sensio é uma expressão que é usada com uma certa precisão. O simples, ele tem um tom mais genérico. Então, quando pelo menos esse é o meu entendimento, quando os espanhóis ou aqueles que têm uma relação com a língua espanhola de fonte ou de referência,
falando do Sensílio num estado que não... Eu ia falar de que não há dúvidas, mas ele é extremamente representativo, né? E isso me lembrou na conversa ontem no Parque da Luz, que eu acho que é um bom momento assim, né, de pensar que a conversa se deu no Parque da Luz. Eu fiz uma vez um curso com Tadeu Django, no comecinho lá do vídeo, né, da videoarte. E ele fez uma referência à produção, que ele falou assim, a partir do momento que a tecnologia, e a princípio ele estava falando do vídeo, ser tão precisa como o papel e o lápis, ela de fato é boa, né? Ah, é? Ótimo. Então, eu acho que essa essência, né, do desenho, ela é fundante. Eu acho que isso ficou muito presente nessas nossas falas aqui. E eu acho que agora a gente está no momento de abrir para vocês, né? Larissa está lá sentadinha, mas ela pode nos ajudar com os microfones. Então, por favor, se manifestem. Bom, Inês, meu nome. Estou bem contente de estar aqui. Gostei muito de conhecer a Edith. Sou fã do seu trabalho faz tempo. E eu tenho uma pergunta para a Sandra. Quando você usa aqueles fios de nylon, é uma continuação, né, é uma linha, continuando o trabalho, uma continuação, faz parte, cria um volume e um movimento. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. So thank you for that question. For me, first, the use of line was just to get aware about the power of perspective. It was just the development mean. I did not know that suddenly it makes the step into the piece. So I just, as someone who constructs a very straight road, they use as well the thread to see that it's horizontal. Somehow it was just assistance, first of all. But then I suddenly realized that it, for example, it casts a shadow, and it can have a certain distance between the wall and that line which can cross the space. Obrigada pela pergunta. Então, em primeiro lugar, surgiu essa questão do uso da linha, né? E a primeira coisa que me veio é que ela dá esse poder da perspectiva, né? E a partir de então, eu comecei a perceber através do desenvolvimento da obra que a linha perpassa a obra, vai além, ela se torna também uma parte assistente do seu processo. Você pode, através da linha, criar uma sombra, você pode tomar uma distância da parede. E isso agrega, né? Agrega perspectiva, agrega dimensão. And then, as well, what you mentioned, Eddie, this ambiguity or this double presence to be a thread crossing the real space and simultaneously to be a line that is part of the drawing that is partly on the wall. When it's a three-dimensional line crossing the space, you perceive it in a more radical way. And so I like it to combine that with the lines on a surface, so to make that a hybrid offer as well to the eye, and to look how the eye deals with that, how it fusions it, or what turbulences come in the act of perception when you try to look to see them together. Is the eye or the body?
I would say it starts with the eye, because, yeah, of course, that was what you, the sensation that comes to, first, sorry, I reacted on your... Já chegamos. Yeah, Okay, yeah, we'll yeah, get to that. yes, We'll get to yes. that. Yeah. Ok. Ao mesmo tempo, como a Edith falou, né, você tem essa dupla presença, né, tanto do fio cruzando o espaço como da linha do desenho, né? Essa é ambiguidade. Exato, obrigada. Porque aí você tem essa percepção tridimensional que, ao mesmo tempo, traz um aspecto radical para a sua percepção, né? Você pode combinar as linhas na superfície e criar essa coisa híbrida para o olho, né? Em que você vai ter, então... I'm sorry. That there, because there are two medias coming together, I really like those turbulences in the eye, how it brings it together. Exactly. Yes. Então, como Yes. você tem essas duas mídias se reunindo, você traz essa turbulência para a sensação espacial e para o olho. So may I answer to your question, Martin? Aí ele perguntou se era o olho ou o corpo. Yes. I would say the body is pretty much involved, because then this is the case of a drawing in situ, and I really like it that you're standing in the same space that is the space, you share the space with the drawing, and that is very corporal, that is the entire body. But when I perceive it, it's the work of the eye first. And then suddenly, of course, then I ask myself, what do I see? I think then it's an inner communication. Então, claro que o corpo está envolvido, né? Quando você faz o drawing, o desenhar in situ, ou seja, no local, né, que vai estar ali exposto, você compartilha o espaço com o desenho. Claro que isso é um ato corporal. Mas, em primeiro lugar, vem o trabalho do olho, né? E aí você faz a sua própria pergunta, você se faz essa pergunta do qual é a relação entre essas coisas e a intercomunicação. O desenho inacabado, né? Me lembrou muito o Leonardo da Vinci, né? Que a gente está nesse tema, né? Na fronteira do conhecimento, e tem tudo a ver, né? Os desenhos do Leonardo. Inclusive, o Leonardo eu chamo ele de um cara, porque eu estudo tanto o Leonardo da Vinci. O Paul Valéry, que tem um livro maravilhoso, chama Introdução ao Método Leonardo da Vinci. Porque o Leonardo da Vinci, ele foi, segundo Artigas, ele deu cidadania ao desenho, porque o Leonardo da Vinci desenhou como técnico, como artista e como cientista, né? O desenho no Renascimento, via Leonardo da Vinci, ele ganha essa cidadania. Ele é a primeira vez que o desenho, nessa passagem, inclusive, né, da não ciência para a ciência, né, o Leonardo da Vinci, para mim, sempre foi uma referência imensa, né? E o Paul Valéry analisa muito o jeito dele pensar, observar e perceber, interconectar essas várias manifestações do mundo, né, que nós, pobres mortais, né, de repente entendemos, né, como um método científico, que, na verdade, são leituras de mundo que vão se transformando ao longo, né? E é incrível se eu falar do Leonardo, porque, nesse pequeno livro que eu fiz um recorte de instalações de várias épocas, né, de ativações espaciais, eu até cheguei a marcar aqui, curiosamente, uma frase que eu capturei desse livro do Paul Valéry,
do Leonardo da Vinci falando sobre espaço, e que, para mim, traduz muito esse entendimento da linha como essa entidade, vamos dizer assim, entre as coisas, entre a percepção e o conceito, entre a intenção e a realização, entre o observável e aquilo que não é tão observável, que talvez seja virtual, né? No sentido de que existem forças aqui, né? O arquiteto ele tem que estudar. A linha é quase a tradução da musculatura do ar, a linha, né? E aí eu queria ler um trechinho do Leonardo da Vinci para afirmar, né, a importância do Leonardo da Vinci tanto para a história do desenho e especificamente no meu trabalho, que tem a ver com as minhas instalações, com essas ativações espaciais. Olha que bonito. O ar está repleto de infinitas linhas retas e radiosas, entrecruzadas e tecidas, sem que uma nunca se sirva do percurso de uma outra. E elas representam para cada objeto a verdadeira forma da sua razão. Quer dizer, uma coisa que depois o Borges foi retomar no Conto da Areia, o Livro de Areia, né, um conto dele, que o ar está repleto de linhas. E isso foi comprovado 200 anos depois, pela física. Né? Ele observava tanto, o sentido da observação em Leonardo da Vinci é tão apurada, é tão desacelerada, que ele seria capaz até de ver o movimento de uma planta girando com a Terra. Era um outro tempo. E ele observou tanto o espaço, não como um lugar onde se colocam coisas, mas o espaço, ele em si, como lugar. Né? E o quanto os nossos caminhos, ou quando você coloca, como tudo isso vai interferindo nessa matéria, que nem a água, né? Você nada, você vai empurrando a água, né? A gente caminha, a gente também vai empurrando o ar. E, então, é incrível, né, como de uma observação sensível está por trás, depois, né, com todo o conhecimento, teorias científicas, físicas, biológicas. Né? Então, achei curioso ser lembrado do Leonardo da Vinci. Muito legal. Nós estamos chegando no final. Não sei se alguém se animou aí a mais uma pergunta. Estamos ainda é possível, mas se não, eu acho que talvez cada um poderia falar a seu, né, um último, finalmente, não conclusão, porque vocês é por isso assim tem a expressão que o Eliot Sick usava, né, dos fios soltos, né? Então, assim, o que deixou muito claro nessa nossa conversa é que a gente ata ou a gente traz, né, consegue construir algumas linhas, alguns fios, mas eles continuam soltos. Né? Então, é nessa, vamos dizer assim, nessa leveza, nesse campo aberto, que outros pensamentos vão se fazer. Né? Então, começamos. Vamos terminar com Sandra, não é? A Sandra termina e eu passo. Então a gente volta aqui com Edith, Sônia e Sandra. E eu queria agradecer mais uma vez você, Renata, pela sua presença, enfim, com sua capacidade de fazer esse trabalho que eu sempre fico fascinado. Eu acho que não é só o talento, mas tem aí uma inteligência outra que eu não sei como classificar. Mas e também queria agradecer muito a Larissa, o Sérgio que está aqui com a gente. Né? Esse material vai ser editado e vai estar depois acessível no site tanto do IA como do Fórum Permanente. Né? Então, eu queria mais uma vez agradecer vocês que estão aqui com a gente nesse momento. Bom, parodiando Gilberto Gil, como se ter ido fosse necessário para voltar, queria agradecer, né, já que está fazendo o caminho inverso, ao convite inesperado para mim, né, do Martin. Para mim, eu sempre me disponho logo ao assunto é desenho, independente de qualquer coisa.
É muito prazeroso poder interlocutar sobre desenho, é sempre um momento de muito aprendizado, porque o desenho ele está em se fazendo, né? Ele nunca é uma coisa que se termina, né? Então, foi um prazer conhecer o trabalho da Sandra, que eu já tinha apreciado no dia que eu fui visitar a exposição da Sônia. Então, foi uma surpresa, uma alegria, um prazer poder conversar com a Sônia, poder atualizar com a Sônia, poder conhecer a Sandra e o pensamento dela. Sempre é bom demais. Então, obrigada, Martin. Obrigada, obrigada. E obrigada, Renata. Bom, agradeço mais uma vez também o convite e estar aqui compartilhando meu trabalho com vocês, com a Sandra, com a Edith, querida demais, né? Tantos anos. E lembrando assim que quando se fala da linearidade do pensamento, eu sempre penso nele como de uma maneira rizomática. Então a minha linha, que trabalha em camadas, em sobreposições, em novos desenhos, pensa sempre na questão rizomática de construção do pensamento, do olhar. E então uma maneira de eu trazer para vocês aqui um pouco das minhas camadas e recombinações e redesenhos, que é a maneira que eu penso como que isso trabalha. E obrigada, Sandra. Prazer enorme conhecer você, seu trabalho, estar aqui com você. Obrigada a todos. Thank you. Probably I may close with an experience that I made, which invites as well the everyday life in our discussion. It was many times happens when I was traveling in the train, and I think this is a conclusion of many of the aspects that we mentioned, the three of us. I was drawing in a sketchbook, and it happened, I could be sure that after a while, persons were staring at my hand because they realized that my hand does not do these linear trace from right to left or the other way around. Bom, então, fechando, então, né, e eu queria trazer uma experiência da vida diária, assim, uma coisa que aconteceu comigo, que eu acho que um pouco é uma conclusão do que nós três falamos aqui, né? Eu estava viajando de trem e estava desenhando no meu sketchbook, no meu caderno, e depois de um tempo eu percebi que as pessoas estavam olhando para a minha mão, porque a mão ela não percorre esse traço linear, ela não faz essa reta, esse desenho linear. So this fact, to leave this linearity, although working with lines, but just searching for a trajectory on that entire field of my sketchbook, attracted person's attention so much that it happened very often that persons stood in front of my back and watched at what I was drawing. So imagine if that would happen once when you are writing down or making some notes in a verbal sense. Então, esse fato da gente deixar a linearidade, né, na criação de linhas, formando essa trajetória do desenho, atraiu tanta atenção que, de vez em quando, eu senti que tinha uma pessoa assim, as pessoas ficavam literalmente atrás dos meus ombros, aqui, olhando o que eu estava desenhando. Agora, imagina se você faria isso com alguém que está escrevendo uma coisa. Né? Isso é uma coisa inimaginável, mas no desenho, sim, acontece. So this was just a very nice experience that I went through with over and over again, and that points out what a marvelous attraction it is when a hand does its with lines, but not a regular trajectory on, or do not use trajectory on a piece of paper. So I think that is somehow a summary of what we talked about. Então isso é só para expressar assim que experiência bacana que é, né? Quando e que já aconteceu repetidas vezes, assim, quando as suas mãos então desenham essa trajetória que não é linear, que não é regular, mas que é simplesmente a trajetória do que você está vendo, do que você está pensando. So, and to close, I want to thank you very much. It was a pleasure to share this experience with you. Então, para fechar, gostaria de agradecê-los a todos. Foi uma experiência muito bacana.
Muito bem, então, terminando, só fazendo a divulgação que amanhã temos mais. E no sábado tem a oficina que a Sandra oferece para 15 inscritos, né? A gente tem, o site está aberto para inscrição. Tem ali uma carta de intenção, por que quer fazer, a gente quer conhecer um pouquinho mais aqueles que têm interesse em fazer a oficina com ela, e há esse limite que eu não sei se, acho que provavelmente não deve ter muita competição, mas aqueles que gostariam de ter essa experiência, super bem-vindos. E amanhã tem essa discussão de arte, ciência e conhecimento. Então, com a presença... quem vai fazer a mediação é Ari Plonsky, que é o diretor do Instituto de Estudos Avançados. Ele dá aula na Escola de Economia e Administração da USP, também na engenharia. Ele tem uma formação como engenheiro, mas um pensamento... Eu acho que ele também fez matemática. Um físico que está ligado à Faculdade de Educação, que é Maurício Pietrocolla. Uma bióloga, que é a Regina Marcos, né? E nós teremos também, além de Sandra, né, Boechenstein, a Britta Padberg, que é uma antropóloga, mas foi através da Britta, que é a co-curadora da exposição, que a gente tomou contato, teve essa relação com a Sandra. E a Britta Padberg, por muito tempo, ela fez a direção executiva desse Instituto de Estudos Avançados em Bielefeld, né? Hoje ela está atuando em outra cidade, em uma outra perspectiva. E, por fim, tem o Cláudio Mubarak, um outro artista que por muitos anos deu aula na FAAP, né, mas que já há um certo tempo é professor da ECA, da Escola de Comunicações e Artes, da USP, e tem toda uma reflexão também acerca do desenho, né? Então é isso, gente. Obrigado.